Boa noite, gente. Primeira coisa, eu queria agradecer o convite do Texa, né, que é sempre um parceiro de todo mundo que faz dermatologia aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil inteiro, né, eles sempre oferecem ferramentas de ponta para a gente trabalhar, como o VetCheck, o teste alérgico, os testes de leishmaniose. Então, realmente é um laboratório de referência e eu agradeço muito pelo convite de estar aqui. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre infecções multiresistentes. Claro que eu peguei muito em dermatologia, porque é com isso que eu trabalho, e vai ser onde a gente vai ver a maior parte das infecções resistentes também. Tudo que a gente vai falar para multiresistência, para geração de resistência, uso de antimicrobiano, a gente pode extrapolar para outros sistemas também, porque é basicamente a mesma coisa. Mas é claro que eu aprofundei muito mais no tratamento de dermatologia, porque não dava para falar de tudo. Então, eu tive que escolher uma coisa e eu escolhi o que eu tinha maior domínio para falar para vocês. Então, né, a pele, pensando numa questão do microbioma cutâneo, né, a gente vai fazendo uma breve introdução. A pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Ela é colonizada por uma grande quantidade de micro-organismos. A gente vê assim, a gente sabe que tem um ecossistema muito grande que vive ali na pele, assim como no sistema gastrointestinal também é altamente colonizado e tem o seu microbioma próprio. Né? A gente sabe que tem mais ou menos 1 milhão de bactérias por centímetro quadrado de pele, né? E assim, o microbioma cutâneo, ele tem uma relação simbiótica com o hospedeiro, tanto as bactérias quanto os fungos, e ácaros, vírus e tudo que faz parte desse microbioma. Então, quando a gente pensa nesse ecossistema, em proporções adequadas daquelas espécies, elas são capazes de sobreviver ali no organismo do hospedeiro sem gerar um microambiente inflamatório. Então, quando a gente vê essas infecções, a maior parte das infecções cutâneas e das infecções gastrointestinais também, elas são geradas por desequilíbrios no microbioma. E muitas vezes esse desequilíbrio quem provoca é a gente mesmo com o uso de antibiótico e pelas doenças de base, né, que geram isso. Então, pensando, esse é um exemplo que eu dou muito para os tutores, para eles entenderem quando a gente fala, por exemplo, que uma piodermite bacteriana, ela não é transmissível, o animal não contraiu de lugar nenhum, ele simplesmente é uma bactéria do próprio corpo que causa aquela infecção. Quando a gente pensa na floresta amazônica, por exemplo, a gente vê a onça, é um animal que vive ali, é um grande predador, mas ele vive em equilíbrio. Se a gente não tem um supercrescimento de onça, nós não vamos ter uma população, um estrago causado por aquela onça naquela cadeia alimentar. Mas se a gente tiver um supercrescimento de onça, a gente vai começar a ver problemas causados pela predação exagerada das presas e a gente vê um desequilíbrio na cadeia alimentar e naquele ecossistema. Acontece a mesma coisa com, por exemplo, o Staphylococcus na pele. É uma bactéria que vive bem, em proporções adequadas, vive adequadamente ali, vive sem causar nenhum problema. Se há um supercrescimento de Staphylococcus, aí a gente começa a ter infecção, a gente começa a ter foliculite e lesões cutâneas. Então é isso que a gente tem que pensar. Não é pensar assim, como que eu vou tratar aquela infecção. Tratar aquela infecção, na maior parte das vezes, não é o problema. O problema é o que gera aquela infecção, o que causa aquilo, o que está provocando aquelas lesões. E é isso que a gente tem que se perguntar toda vez que a gente vê uma infecção bacteriana. Por que isso aconteceu, de onde que isso veio, qual foi a causa primária? Porque se a gente não controla a causa primária, a gente não consegue controlar aquela infecção. E aí vai vir a recorrência, o uso excessivo de antibiótico, porque você trata uma vez, aí você trata mais uma vez, aí você trata mais uma vez. E aí, quando você vai ver, o animal está todo mês usando um antibiótico para aquela mesma infecção, por tempo inadequado, que é uma das coisas que a gente mais vê, né? Antibiótico por 10 dias, por 7 dias. Isso a gente só vai gerando resistência, resistência e resistência. Então, a barreira cutânea é um outro conceito que é importante, né? Ela vive numa relação simbiótica, né? É uma relação ali que é simbiótica entre o microbioma e o hospedeiro. A barreira cutânea é a estrutura da pele que é responsável por fazer essa defesa. São vários componentes da barreira cutânea. As células, os queratinócitos e os lipídios da matriz extracelular, que fazem parte dessa camada córnea, fazem essa primeira defesa da barreira cutânea. E o microbioma, que é essa comunidade bacteriana, ela tem uma função importantíssima nessa barreira cutânea. É um dos componentes mais importantes que a gente tem na barreira cutânea, por causa dessa relação simbiótica
entre o microbioma e o hospedeiro. Quando a gente pensa, muitas vezes a gente fala em comensalismo, a gente tem que lembrar um pouco dessas essas relações de simbiose entre micro-organismos. Quando a gente pensa no mutualismo, quer dizer que as duas espécies que vivem em mutualismo, as duas espécies têm benefício daquela relação. O comensalismo é quando uma espécie só se beneficia e a outra não tem nenhum malefício nem benefício. É como se nada tivesse acontecendo para ela. O parasitismo, a gente vai ter um malefício para o hospedeiro. Quando a gente pensa nessas bactérias e nessa comunidade bacteriana complexa que a gente tem, né, microbiana na pele, a gente vai ver que é uma relação de mutualismo. Então, porque o organismo, o hospedeiro, se beneficia também daquela relação. Ela tem, né, essa relação que leva a esse equilíbrio tênue do microbioma. Então, essa relação mutualística é importante, né, para que esse microbioma viva em equilíbrio, e essa relação, né, esse equilíbrio tênue é essencial para que haja para a homeostase e a saúde do hospedeiro. Qualquer desequilíbrio nessa microbiota leva a distúrbios no sistema imune e vai levar às infecções. Então, o microbioma, quando a gente se refere a microbioma, a gente vai ver que o microbioma é a comunidade comensal, né, a comunidade que vive ali nesse mutualismo, que habita as superfícies corpóreas. Vai ter na pele, no trato respiratório, no trato gastrointestinal, no trato urogenital, todos esses locais têm a sua própria comunidade bacteriana. E é particular de cada local. Quando a gente usa um antibiótico por via sistêmica, a gente está alterando praticamente o microbioma de todo o organismo. Então, por isso que a gente tem pensado muito em não utilizar antibiótico por via sistêmica. Evitar o máximo que a gente possa utilizar, porque a gente está causando uma alteração muito grande, um desequilíbrio muito grande. Então, o microbioma ele é composto por bactéria, fungo, ácaro, protozoário, vírus. Todos esses micro-organismos vivem ali numa proporção adequada. Tem uma variação muito grande na composição do microbioma de acordo com a área corpórea entre um indivíduo e outro. Então, o microbioma, o meu não é igual de cada um de vocês. Então, cada pessoa tem a sua comunidade bacteriana, que é, né, singular, diferente. O gênero também tem diferenças entre masculino, feminino, a idade, a raça, a temperatura do local, o pH do local. Então, o microbioma da pele vai ser diferente do microbioma do trato gastrointestinal, por exemplo, bem diferente em vários aspectos. E a gente sabe que o microbioma é um órgão anexo ao corpo. É como se fosse por isso que a gente tem que pensar sempre nesse conceito e nesse órgão anexo quando a gente vai tratar um animal. E quando a gente vai até se automedicar, usar, né, e não ir ao médico e usar o nosso próprio receituário para escrever para o cachorro um antibiótico que a gente tomar sem receita e sem nenhum critério, que a gente sabe que às vezes a gente faz isso, né? E nisso aí, infelizmente, a gente está causando uma alteração do microbioma como um todo. Então, é um órgão anexo do corpo que tem que ser tratado, tem que ser focado, tem que ser visto com cuidado. Quando a gente pensa no microbioma bacteriano, que a gente vai focar em bactérias nessa aula, a gente tem as bactérias que são residentes e as bactérias que são transitórias. O microbioma residente é composto por aquelas bactérias que ficam estáveis ao longo do tempo. Na maior parte das vezes, elas fazem parte daquele microbioma básico, elas habitam os nichos e habitam aquele ecossistema. Na pele, a gente vai ter principalmente Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus pseudointermédios, Staphylococcus aureus em pouca quantidade, né? Strepto, Acinetobacter e alguns clostrídeos, mas principalmente Staphylococcus pseudointermédios é a principal bactéria que a gente vê na pele. E tem as bactérias transitórias, que são aquelas que colonizam por um espaço, por um tempo ali, por às vezes, né, uma queda ali na diversidade, ocupam um nicho, um espaço que está ali vazio, né, por causa de alguma desbiose, um problema de colonização. De repente ela cresce muito, sofre um supercrescimento, habita por um tempo e depois ela desaparece, porque ela não é ela não é autóctone daquele local. Ela é um micro-organismo que está
habitando ali. A gente vai ter Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Corynebacterium, são micro-organismos que não são parte da microbiota indígena. E quando a gente pensa na pele mesmo, a gente vê que a própria pele, a gente não pode pensar na pele como um todo, como se fosse a microbioma da pele é todo igual. A gente tem uma diferença muito grande em locais da pele também. A gente vê na superfície da epiderme, nas camadas mais profundas da epiderme, dentro do folículo piloso, dentro das glândulas sebáceas, dentro das glândulas sudoríparas. Isso tudo vai ser diferente por causa de pH, de temperatura, de exposição a sol, de ser mais externo, mais interno. Então, a gente vai ter essas diferenças. Nas regiões corpóreas também a gente vê cada cor desses gráficos de pizza são bactérias diferentes. Então, a gente vê que a composição do microbioma em diferentes áreas corpóreas muda muito, né? E as funções desse órgão do corpo, do microbioma, dessa comunidade sistêmica, dessa comunidade, né, complexa, a gente vai ter uma função muito importante na barreira cutânea, na formação da barreira cutânea, em vários aspectos, porque eles fazem modulação do sistema imune, eles fazem indução de tolerância, de reação de tolerância no sistema imune, inibem o crescimento de micro-organismos patogênicos pela produção de toxinas microbianas que inibem o crescimento de outros micro-organismos. E aí, nesses micro-organismos, né, os que são os micro-organismos residentes, a gente vai ter o conceito de core microbiome, que é o microbioma núcleo. É os residentes, são os micro-organismos residentes que têm essa presença constante. E, normalmente, quando a gente tem uma perturbação, que é uma desbiose, uma perturbação do equilíbrio daquele microbioma, essas bactérias normalmente restabelecem rapidamente. Então, a gente tem uma recolonização rápida e um reequilíbrio rápido, se a gente não tiver um estímulo para desbiose constante. E esses transitórios, eles colonizam a curto prazo, sem provocar nenhuma residência, eles não estabelecem residência naquele nicho. Ambos esses grupos não são patogênicos em condições normais. Então, por isso que a gente tem que pensar sempre qual é a causa primária daquela infecção cutânea. Né? Essa infecção ela é sempre causada por algum motivo, alguma causa primária. Esses micro-organismos, eles não são patogênicos de uma maneira geral. Então, se você colocar não é simplesmente uma pseudomonas colonizou a pele que ela vai provocar uma lesão. Ela vai provocar uma lesão se ela tiver um fator primário que desencadeie isso. O Staphylococcus, por exemplo, ele já está na nossa pele. Não é porque ele está na pele que ele vai provocar lesão. E a colonização da pele, o animal, né, e o ser humano, a mesma coisa, ele nasce estéril. No ambiente intrauterino, ele está estéril, ele está num ambiente praticamente estéril. E a colonização ela acontece no pós-parto imediato. A colonização, o modo como esse microbioma coloniza a pele muda muito, induz tipos de resposta imune diferentes. Então, a gente vê aqui nesse gráfico, só para ilustrar isso, né, que em humanos é demonstrado isso, que é altamente dependente da via de parto, a colonização da pele do indivíduo. Que mostra aqui a gente tem o hábitat da pele da mãe, né? Essas bolinhas são onde são as amostras e elas estão agrupadas por afinidade. Então, quando a gente vê aqui, quanto mais perto, mais próximo, mais similares elas são, as amostras de microbioma. Isso é uma análise complexa de microbioma. Quando a gente pensa aqui, isso aqui é a mucosa oral da mãe comparada com a do bebê. Isso aqui é a mucosa vaginal da mãe e aqui esse azul é a da pele. E aqui no azul mais claro e no rosa tem a via de parto. Os bebês que nasceram por via vaginal, eles têm o microbioma cutâneo da pele deles mais próximo da mucosa vaginal da mãe, porque eles nasceram por via vaginal. Os bebês que nasceram por cesárea, o microbioma da pele deles é mais próximo ao microbioma da pele da mãe. Isso é importante porque a microbiota vaginal está muito mais rica em lactobacilos.
O lactobacillus, as bactérias do gênero lactobacillus, elas estão muito mais relacionadas à geração de tolerância e resposta imune não alérgica. No caso da pele, ela é muito mais rica em estafilococcus. E o que foi observado é que esses bebês tinham na pele muito mais estafilococcus, uma predominância de estafilococcus. Essa predominância de estafilococcus gera mais reações de hipersensibilidade. Então, observaram uma conexão entre maior chance de hipersensibilidade, de doenças alérgicas em bebês que nasceram de cesárea, mostrando a importância, não é que todo mundo que nasce de cesárea vai ser alérgico, mas isso mostra a importância do microbioma cutâneo na modulação do sistema imune como um todo. Então, o sistema imune neonatal, né, isso é muito importante, e isso na fase inicial da vida mesmo, daquele animal. Então, o sistema imune neonatal, ele tende as respostas de linfócito, né, a gente tem várias respostas de linfócito T, né, e essas respostas do linfócito T vão gerar tolerância, hipersensibilidade, reação inflamatória mediada por célula, isso vai variar muito. E várias doenças são mediadas por isso. O sistema imune neonatal do animal, quando ele nasce, ele tende à resposta T reguladora. Para quê? Para que a tolerância à microbiota cutânea, a microbiota do microbioma do organismo como um todo, seja tolerada, para que o animal, o humano, a pessoa não provoque reação de hipersensibilidade ou reação inflamatória à própria comunidade bacteriana que vive nela. Então, quando a gente vê na pele neonatal, a gente vai ver uma infiltração grande de linfócitos T reguladores, e esses linfócitos T reguladores, eles vão induzir uma resposta mais tendendo à tolerância, que vai inibir a resposta de hipersensibilidade. Então, quanto mais rica é a microbiota, maior é a tendência que a gente vai ter de geração de tolerância na fase inicial da vida. E quando a gente pensa que, às vezes, a gente expõe esses animais muito cedo ao uso de antibiótico, a gente está desequilibrando essa microbiota toda e alterando toda essa resposta imune. Então, quando, né, isso aqui, quando a gente vê essa questão da via de parto, quando a gente tem a exposição a determinados tipos de micro-organismos, a gente vai ter uma indução de respostas de tolerância. Quando a gente tem uma exposição a alguns tipos de micro-organismos, outros tipos, a gente vai ter uma geração de hipersensibilidade. E aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, os lactobacilos, quando a gente expõe a lactobacilos numa fase inicial da vida, a gente vai ter uma via tolerogênica muito maior do que quando a gente expõe a estafilococcus. E outra coisa, a gente sabe também que quanto maior a diversidade daquela microbiota, maior a tendência da via tolerogênica. E aí, quando a gente pensa que a gente expõe esses animais, muitas vezes, a uso de antibiótico desnecessário muito cedo, quando a gente usa antibiótico, a gente diminui a diversidade, diminui a variedade que tem ali de micro-organismos naquela comunidade. Então, se a gente diminui a variedade de micro-organismos que tem ali, a gente diminui a diversidade, a gente pode diminuir a indução da via tolerogênica e predispor aquele indivíduo a uma doença alérgica que ele nem teria. E isso é muito importante, esse conceito da janela de oportunidade, isso foi um estudo que foi feito em camundongos, esses camundongos germ-free, eles são estéreis, eles nascem sem nenhum micro-organismo, eles não são colonizados, porque eles nascem num ambiente estéril e depois eles continuam num ambiente de laboratório, eles não são colonizados por nenhum tipo de micro-organismo. É para vários, são para estudos mesmo que eles são produzidos. Então, eles observaram que esses camundongos germ-free, quando eles foram nessa janela de oportunidade aqui, de 2 semanas de vida, do nascimento até 2 semanas, um grupo foi colonizado por bactérias de microbiota de pele normal. Então, eles foram colonizados ali por bactérias de um microbioma equilibrado, rico em lactobacilos. O que aconteceu? Houve uma colonização daquela pele por linfócito T regulador, e aí eles observaram uma quantidade grande de infiltração de resposta de linfócito T regulador. E aí uma resposta mais tolerogênica, mais direcionada para a tolerância ao invés de hipersensibilidade. Isso modulado pelas bactérias comensais.
Quando eles faziam essa exposição depois de 2 semanas, depois dessa janela de oportunidade, eles observaram aqui que não havia essa resposta à tolerância, essa multiplicação de linfócitos T reguladores não acontecia. Então não acontecia a geração de tolerância e esses animais tendiam a uma resposta de hipersensibilidade, que é a resposta TH2 predominante. Então qual que é a importância disso? É a gente pensar nessa questão da exposição desses animais muito cedo a antibiótico, na diminuição da diversidade nos animais muito jovens, muitas vezes no tanto que esses animais ficam confinados dentro de apartamentos, sem muito contato com terra, com microbioma, com matéria orgânica, com outros animais, que infelizmente a gente não tem como mudar isso, porque esses animais eles não podem ser, como a gente tem sinomose, parvovirose, eles não podem ser socializados ainda. Mas isso são, a gente poderia ir a noite inteira falando sobre isso também, nessa questão da modulação do sistema imune. Mas só para vocês verem a importância dessa comunidade microbiana que vive nas superfícies corpóreas. Eu coloquei isso mais para mostrar essa importância mesmo. Então, a importância do microbioma cutâneo no sistema imune é essa questão da formação da barreira cutânea. Na formação da barreira cutânea, a gente vai ter uma ocupação de nichos, Então, aquela microbiota, ela ocupa os nichos, ocupa os espaços. Quando ela ocupa esses espaços, ela impede a colonização por bactérias patogênicas. Então, se a gente tem um microbioma uma população grande ali, que vai colonizar e que vai preencher os espaços, a gente tem menos espaço para a bactéria patogênica entrar. Tem uma interação muito grande entre o sistema imune e o microbioma. Então, a gente vai ter uma modulação grande ali do sistema imune, porque tem uma comunicação constante entre as bactérias e o sistema imune do hospedeiro. Uma indução por esses comentais de célula T reguladora. Essas bactérias comensais, elas induzem a produção de peptídeo antimicrobiano, que é um tipo de antibiótico antimicrobiano que é produzido pela pele, ela é importantíssima na homeostase e na manutenção da barreira cutânea. Então, esses comensais, eles vão induzir a produção de peptídeo antimicrobiano, via resposta TH17, e vão controlar também a produção dos TSLP pelos queratinócitos. O TSLP é uma quimiocina que induz prurido, induz inflamação. Então, quanto mais rica e mais equilibrada está aquela população microbiana ali, maior ela vai fazer essa modulação e essa modulação adequada. Ela vai diminuir a produção da quimiocina que gera prurido, que gera inflamação. Ela vai aumentar a produção de peptídeo antimicrobiano, vai induzir resposta reguladora e modular esse sistema imune. Então, a gente vê uma relação direta entre o equilíbrio da flora microbiana e a reação inflamatória, as reações alérgicas e as doenças inflamatórias. A gente sabe muito disso para alergia, Porque na pele a gente vê muito isso, uma relação direta entre o desequilíbrio do microbioma e as doenças alérgicas, mas isso acontece no sistema gastrointestinal também, no sistema geniturinário, no sistema gastrointestinal muito importante mesmo, tem uma modulação imune muito importante no sistema gastrointestinal que é mediada por aquela flora equilibrada. Por isso é muito importante a gente ter isso tudo em mente antes de prescrever um antibiótico desnecessariamente. E a prevenção de colonização por patógenos. Muito comum, às vezes a gente vê, você usa um antibiótico, o animal desenvolve uma diarreia depois. Ou começa com aquela diarreia, vômito. Por quê? Porque às vezes você desequilibra a flora microbiana toda. E aí, às vezes, uma espécie patogênica ali passa a colonizar aquele local e começa a provocar doença. Então, a gente tem que pensar nisso tudo antes de prescrever, porque é muito importante essa ocupação de nicho por bactérias comensais e a produção de substâncias inibidoras de crescimento de patógenos. Então, a gente mostra isso aqui, a importância que a gente tem numa pele, a homeostase de uma pele normal, a gente vai ver um equilíbrio aqui das respostas de linfócito T, elas todas acontecem de uma forma equilibrada, juntas, a TH1, TH2 e a TH17, elas têm um equilíbrio. Quando a gente vê um desequilíbrio dessas respostas, é que a gente vai começar a ver problema. Quando a gente tem um desequilíbrio do microbioma, uma barreira cutânea destruída, muitas vezes por aquela doença primária que causou ali,
a gente vai ter, no caso da doença alérgica, da dermatite atópica, uma exacerbação da resposta TH2, deficiência do peptídeo antimicrobiano. Quando a gente tem deficiência de peptídeo antimicrobiano, a gente vai ter uma tendência maior ainda à infecção cutânea, porque o peptídeo antimicrobiano, ele mantém o equilíbrio do microbioma. Então, ele mantém aquelas espécies que têm um potencial patogênico sob controle. Se a gente tem uma deficiência, de repente, uma bactéria que tem um potencial patogênico, ela supercresce e passa a provocar doença, provocar lesões. E aí a gente tem uma infiltração por linfócito T, uma diferenciação ali desses linfócitos T e uma resposta inflamatória montada. E um termo que tem sido muito utilizado hoje, que está na moda falar de desbiose, né? Então é importante a gente estar totalmente conectado com esse microbioma. Quando a gente fala em desbiose, a desbiose consiste no desequilíbrio do microbioma com supercrescimento de espécies comensais ou patogênicas. Não necessariamente uma desbiose gerada por um micro-organismo patogênico transitório que não é parte do microbioma. Ela pode ocorrer por comensais e na maior parte das vezes aquela lesão vai ocorrer e aquela doença vai ocorrer por comensais mesmo, que é o que a gente chama de patobionte. O patobionte é um micro-organismo comensal, simbionte, que em proporções normais ele não causa problema, mas ele tem um potencial patogênico, que é o caso, a analogia que eu estava fazendo com a onça. Teoricamente ela não causa nada ali naquele ecossistema, mas se você tiver uma população muito grande de onça, você vai ter um problema causado por aquela superpopulação. Então são vários fatores que causam a desbiose. Então a gente vai ter inflamação, dieta, muitas vezes do trato gastrointestinal. Dieta desequilibrada provoca desbiose intestinal e essa desbiose intestinal vai provocar um monte de outras coisas, doenças inflamatórias, ganho de peso, diabetes, está relacionado com diabetes, com o metabolismo de glicose, com o metabolismo de gordura, de tudo em geral. Estresse, uso de medicamentos. E a outra coisa importante que a gente tem que pensar é na capacidade de resistência e resiliência que tem o microbioma. Então, aquele microbioma, ele tá sendo desafiado constantemente ali, né? Ele tem uma capacidade de resistência e resiliência. Ele vai resistir naquelas forças desbióticas. Então, são esses fatores todos aqui causam desbiose. O microbioma, ele tende a resistir. Ele resiste, logo depois ele volta ao equilíbrio, ele resiste, volta ao equilíbrio, ele vai naquele mecanismo de resistência e resiliência. Chega num ponto que se a gente tem um fator que desafia muito, que causa aquela desbiose, que vai provocar, que vai induzir desbiose de uma maneira constante, o microbioma perde essa capacidade de resistência e resiliência e se torna desbiótico constantemente e muitas vezes irreversivelmente. Então a gente tem que pensar isso nessas doenças alérgicas, nessas doenças crônicas que provocam inflamação constante, né? E essas doenças inflamatórias de uma maneira geral, doença inflamatória intestinal, dermatite atópica, porque vai gerar uma desbiose e essa desbiose pode se tornar crônica e às vezes a gente não consegue mais reverter. É o caso desses pacientes atópicos que vivem tendo piodermite bacteriana superficial secundária. Isso é uma das coisas que acontece, porque às vezes aquela doença já está tão crônica, já foi tantas vezes tratada, o mecanismo de desbiose ele é tão intenso e tão constante que aquele microbioma, por mais que a gente trate dermatite atópica, ele não é capaz mais de se recuperar. E aí a gente vai ter um microbioma desbiótico sempre, e quando a gente tem desbiose, a gente tem queda de variedade de micro-organismos, que é a queda da diversidade, e essa queda de diversidade altera o sistema imune como um todo. E a gente vai ver que essas reações imunes que a gente tem, elas não alteram simplesmente a imunidade cutânea ou a imunidade gastrointestinal. É uma alteração do sistema imune geral do organismo como um todo. A desbiose cutânea, a gente vai ter principalmente supercrescimento de estafilopseudo-intermédios e de malacésia. Por isso que a gente vê muitos pacientes com malacesiose de repetição, com otite por malacésia, com otite bacteriana, piodermite bacteriana secundária. E às vezes a gente recebe muitos pacientes de colegas com aquela situação assim, aquela otite que não resolve nunca. Trata, mas é porque o Posatex não funciona, é o Iazotic que não funciona, eu já troquei, colega que às vezes liga, o que eu uso? Eu tentei usar isso.
e nada funciona, essa malacésia é incurável. É uma malacésia resistente, eu vou fazer um antifungigrama ou até o estáfilo resistente. Uma das questões é isso mesmo, a gente vai tratando tantas vezes que realmente se torna resistente. Mas o fator mais importante, às vezes, ali, é a causa primária que não está sendo resolvida. Então, você não trata aquela otite, não adianta tratar aquele episódio de otite ou aquele episódio de piodermite se a causa primária não está resolvida. Então, o problema não é o antibiótico ou o antifúngico que não está resolvendo, é a causa primária que não está sendo acessada. E se essa causa primária não está acessada, você tem uma doença crônica que vai gerar uma desbiose constante e aí a gente vai induzir resistência mesmo. Essas infecções de desbiose, que é principalmente otite, piodermite, isso aí é normalmente malacesiose cutânea, né? Infecção secundária. Então a gente tem que sempre pensar qual é a causa primária daquilo. E as infecções intestinais também são, na maior parte das vezes, secundárias a alguma coisa que causou aquilo. As causas primárias mais comuns de desbiose cutânea são as alergopatias, a principal de todas são as doenças alérgicas, as endocrinopatias e os distúrbios de queratinização, que são as seborreias. Mas a alergopatia é o principal causador de otite, piodermite e malacesiose recidivante. Então, o conceito de infecção cutânea também é importante a gente ver, né, que infecção é invasão do tecido cutâneo por micro-organismos. Isso, a gente vai ver presença de lesões, né, eritema, pápula, pústula, colarinho epidérmico, alopécia, áreas de alopécia. O principal agente causador é o Staphylococcus pseudointermédios e ele é um patobionte, ele é um membro da microbiota normal do animal. Ele vai ocorrer por supercrescimento gerado pela desbiose, por um desequilíbrio naquela flora bacteriana que vai fazer com que ele supercresça. Tem vários fatores predisponentes de infecção cutânea, né? E aí todos eles a gente vê que os principais são esses, que uma das coisas que a gente vê é uma maior adesão de bactéria nos corneócitos, que são as células, os queratinócitos da camada córnea da epiderme. Então, se a gente tem uma adesão maior, uma tendência maior desse queratinócito se ligar à bactéria, a gente vai ter uma predisposição maior à infecção. Nesse caso, a gente vê na dermatite atópica. Os cães com dermatite atópica, eles apresentam uma tendência maior de ligar ao Staphylococcus pseudointermédios. O queratinócito, né, o corneócito, se liga mais, e se ele se liga com maior afinidade, a gente tem uma tendência maior de provocar infecção. Maior permeabilidade às toxinas bacterianas, isso vai ser gerado, a histamina provoca isso, então aumenta a permeabilidade da pele às toxinas bacterianas. Se tiver uma quantidade alta ali de histamina, a gente vai ter uma penetração maior de toxina e essas toxinas elas vão provocar mais lesão. A gente vai ver uma menor quantidade de lipídios intercelulares, que a gente vê isso na dermatite atópica, um ressecamento intenso da pele que causa desbiose. Inflamação, destruição e obstrução do folículo piloso, que é gerado por várias coisas, como por exemplo a dermaticiose, a gente vai ter um supercrescimento de ácaro dentro do folículo piloso, uma obstrução folicular, inflamação folicular e geração de supercrescimento bacteriano. E a menor quantidade de peptídeos antimicrobianos que a gente vai ver nos animais com dermatite atópica, que é relacionado a esse controle do equilíbrio da microbiota. Então, alguns fatores de virulência das bactérias, que são importantes também, são fatores de virulência, são os fatores que vão intensificar, vão aumentar a patogenicidade, né, aumentar o potencial e a capacidade de invasão, né, daquele micro-organismo. Então, varia muito de cepa para cepa, várias bactérias, algumas bactérias produzem alguns tipos de fatores de virulência e outras não. Então, a gente vai ter produção de adesina, por exemplo, que vai aumentar a aderência daquela bactéria ao tecido. A tendência, né, a capacidade de fazer biofilme, a produção de toxinas microbianas que vão causar lesão e vão causar destruição da pele. Fator de evasão do sistema imune, então aquele micro-organismo ele entra num estado, por exemplo, de dormência, que ele faz uma evasão, o sistema imune não o reconhece, então não tem um combate. E a capacidade de sobreviver em meios que são pobres.
A piodermite bacteriana superficial, ela é uma infecção da epiderme e dos folículos pilosos. As principais piodermites a gente tem a foliculite, o supercrescimento bacteriano, que é o BOG, e o impetigo. É muito frequente em cães, né? O principal agente etiológico da piodermite bacteriana superficial é o Staphylococcus pseudointermédios, e o caráter é quase que sempre secundário. Eu já falei isso, mas é para a gente ter sempre em mente. Pegou uma piodermite bacteriana superficial, pensa qual que é a causa primária. Ela não é primária, ela é secundária a alguma coisa, porque você não vai conseguir controlar aquela infecção se você não controlar a causa primária. E principalmente a gente vai ter as alergopatias, que é a dermatite atópica principal de todas, as endocrinopatias e a dermaticiose, que também causa piodermite secundária. As lesões que a gente vai ver, os mais comuns, né? Pápula, pústula, eritema, descamação, crosta, colarinho epidérmico, crosta melicérica, alopécia circular, que muitas vezes a gente confunde com dermatofitose pelo caráter alopécico circular. A piodermite bacteriana ela é muitas vezes mais comum do que a dermatofitose e muitas vezes a gente vê animal sendo tratado com um antifúngico, porque a pessoa olhando só pela característica ali da lesão acha que é dermatofitose, só porque a alopécia circular, lesão circular. O prurido ele é variável, tem animal que coça, tem animal que não, mas a maior parte das vezes está relacionado a qual é a causa primária. Se for alergopatia, a maior parte das vezes, né, vai coçar, né? E tem uma tendência muito grande à recorrência, que está relacionada à causa primária. Então, por isso que a gente trata a infecção, ela volta. Trata a infecção, ela volta. E muitas vezes ela vai voltar sem ela ser resistente, vai voltar porque a causa primária está gerando aquilo. Então, a gente vê essas lesões de foliculite, né? Essas lesões circulares com crostas. A gente vai olhar para isso, a primeira coisa que muita gente pensa é dermatofitose, mas não é dermatofitose. Essas lesões, as pústulas podem ser foliculares, não foliculares, pode estar na região de pele com pelo ou sem pelo. O supercrescimento bacteriano, que é o BOG, a gente vê essa pele escura, parece uma pele de elefante, hiperpigmentada. A gente vai ver principalmente na região ventral, quando a gente bate o olho a gente pensa em malacésia e às vezes já vai dar um antifúngico de cara sem fazer uma citologia. Quando você faz uma citologia está cheio de bactéria e não tem uma malacésia. Então é um supercrescimento mais superficial, não forma colarinho epidérmico, não forma crosta, ela forma esse espessamento e essa pele oleosa. Né? Então, quando a gente pensa nessas infecções recorrentes, a gente vai ter um caminho de recorrência até resistência. E isso é relacionado à causa primária, muito mais do que ao tratamento que não foi feito, ao antibiótico que foi usado. Isso está relacionado à recorrência. Então, a desbiose crônica e persistente, ela vai gerar recorrência de lesão, recorrência do quadro clínico e resistência, porque o uso crônico de antibiótico ele vai gerar resistência. E por dois motivos, né, principais. O uso crônico de antibiótico, ele seleciona cepas bacterianas resistentes. Quando a gente pensa numa comunidade bacteriana, mesmo que elas sejam da mesma espécie, elas não são idênticas, elas não são clones. Elas são como se fosse a população humana. Todos nós aqui somos humanos, mas todo mundo aqui é diferente, tem características físicas, fenótipos e genótipos diferentes. As bactérias também vão ter isso. Então, a gente tem genótipos e fenótipos diferentes, mesmo que elas sejam ali parentes, uma da outra ali, uma célula filha da outra, mas elas são diferentes. Essas diferenças genotípicas e fenotípicas dessas diferenças vão derivar várias coisas, como, por exemplo, perfis de resistência diferente, susceptibilidade a antibióticos resistente é diferente, né? Então, quando a gente usa um antibiótico, às vezes a gente elimina aquela população que era suscetível, mas aí vai ficar aquela população que era resistente e ela vai começar a crescer ali e vai provocar lesão de novo. Então, o uso crônico de antibiótico, ele seleciona cepas resistentes. As cepas resistentes, elas são mais patogênicas. E uma outra coisa que acontece é a indução de mutação no DNA da bactéria. Porque o uso de antibiótico é um fator de estresse para a bactéria. Quando ela está num fator de estresse, ela sofre mutação. Mutação é um mecanismo adaptativo para sobreviver àquele meio de estresse. Então, ela aumenta a taxa de mutação para gerar genes que adaptativamente vão favorecer
a sua sobrevivência, que são os genes de resistência e os mecanismos de persistência, por exemplo. Então, quanto mais antibiótico a gente usa, maior a gente vai ter esse índice de mutação e maior a geração de resistência. Então, a resistência antimicrobiana é a capacidade do micro-organismo de sobreviver aos efeitos da droga antimicrobiana. Então, é uma capacidade, ela é evolutiva, isso é um mecanismo de sobrevivência. O micro-organismo, ele adquire aquilo para sobreviver ao meio que está gerando estresse a ele. Isso pode acontecer, né, por mutação espontânea dentro da própria bactéria. Isso pode acontecer por incorporação de genes de resistência de outras bactérias. Então, elas são extremamente adaptativas e são complexas. Uma bactéria ela pode adquirir o gene de resistência da vizinha que mora ali no meio com ela, né? Então, quando a gente pensa no impacto que a gente tem no uso de um antimicrobiano sistêmico, a gente tem que pensar nisso tudo. A resistência ela pode ser intrínseca, aquele micro-organismo ele pode ser resistente, ele naturalmente está dentro do DNA dele, naturalmente, sem que houvesse mutação, pode ser resistente àquele antibiótico, como é um exemplo, as pseudomonas, elas têm resistência intrínseca a drogas beta-lactâmicas. Então, se a gente tem uma infecção por pseudomonas, não adianta usar cefalexina, amoxicilina com ácido clavulânico, porque são beta-lactâmicos, é uma resistência intrínseca. Naturalmente, ela é resistente, ela não vai funcionar de maneira alguma, porque ela naturalmente já nasceu daquele jeito. A resistência ela pode ser adquirida verticalmente ou horizontalmente. Quando a gente pensa em vertical, transmissão vertical vai ser da bactéria para a sua própria linhagem. Então, por multiplicação, ela vai transferindo. Por exemplo, aquela bactéria sofreu uma mutação ali no seu DNA pelo estresse ali oxidativo do uso do antibiótico, ela vai transmitir para a sua linhagem. Ou pode ser horizontal, que é a transmissão entre bactérias colateralmente, bactérias que estão ali convivendo naquele ecossistema. Inclusive, entre espécies, né? A bactéria do humano, que é resistente, ela pode colonizar a pele de um cão e transmitir seu gene de resistência para aquela pele do cão e vice-versa. Então, os mecanismos de transferência de gene de resistência são bem complexos. Por exemplo, nesse caso, que a gente tem a morte de uma bactéria no meio, pensando que a gente tem uma comunidade bacteriana aqui, essa bactéria morreu aqui no meio. O DNA dela ele vai ser liberado no meio e essa bactéria que está viável aqui, ela pode adquirir esse gene de resistência e ela passa a sintetizar a proteína que é codificada por aquele gene e ela se torna resistente. Tem a transmissão por plasmídio. Plasmídios são elementos genéticos móveis que as bactérias têm. Muitas vezes elas têm os seus genes de resistência nesses elementos genéticos móveis para que elas possam transmitir entre si. Então, esses plasmídios, eles vão de uma bactéria a outra e aí eles vão carregando gene de resistência. Então, a bactéria que estava resistente, ela transmite para outra. Pode ser também transmissão por bacteriófago, por vírus bacteriófago. Então, o vírus ele está infectando uma bactéria, ele vai, pega o fragmento de DNA que estava ali dentro daquela bactéria que tem o gene de resistência, infecta outra e passa o gene de resistência para outra. Então, a resistência ela é transmissível. Então, a gente tem que ter isso também em mente entre bactérias, às vezes, de espécies diferentes. E os mecanismos de resistência bacteriana também são importantes. São vários mecanismos. Então, a gente vai ter, por exemplo, a alteração de permeabilidade. Tudo isso é gerado geneticamente, vários genes que vão fazer. A alteração de permeabilidade é quando a bactéria altera a sua parede celular e o antibiótico não é capaz de entrar. Então, ela altera a parede celular, o antimicrobiano não entra. Ou a gente tem um mecanismo enzimático, que a bactéria produz uma enzima que destrói o antibiótico, ele entra, mas aí ele é destruído. No caso da beta-lactamase, que a bactéria produz a beta-lactamase que destrói o anel beta-lactâmico. A gente pode ter bomba de efluxo, que o antimicrobiano ele entra, mas ele sai imediatamente, então ele não faz ação nenhuma, ele não entra, não se conecta ao seu sítio de ação. A gente vai ter também a alteração do sítio de ação.
o sítio de ação é onde o antimicrobiano tem que se ligar na bactéria para que ele faça a sua ação. E aí a gente vai, se tiver uma alteração do sítio de ação, o antibiótico não se liga ali, ele não age. Outra coisa importante, outro conceito importante é o conceito da persistência, que é uma capacidade que essas bactérias têm, né? Um mecanismo adaptativo e protetor que as bactérias têm de entrar num estado de dormência. Aquelas bactérias são suscetíveis, mas elas entram num estado de dormência na presença do antibiótico. Quando a bactéria está metabolicamente inativa, quando ela está dormente, o antibiótico não age, que para o antibiótico agir, ele tem que estar, a célula tem que estar ativa, tem que estar metabolicamente ativa. Se a bactéria entra num estado ali de dormência, o antibiótico passa batido, ela não age, aquela bactéria fica viva e ela se multiplica e provoca a infecção de novo. Porque quando você suspende o antibiótico, ele sai da dormência e começa a se multiplicar novamente. Elas não são resistentes. Então, quando a gente tem aqui uma população de bactéria, a gente tem uma população de suscetíveis, que são essas azuis, a roxinha é a resistente. Quando a gente usa o antibiótico, vai sobrar, a gente vai selecionar a roxinha. Quando a gente tira o antibiótico, né, ou mesmo, às vezes, quando a gente está durante o uso do antibiótico mesmo, a gente vai ter uma piora da infecção, porque a gente vai ter um supercrescimento daquela população resistente. Quando a gente tem um caso de persistência, a gente vai ter essas vermelhas, por exemplo, que são persistentes. A gente está usando antibiótico, as suscetíveis, as que estão ativas, vão ser eliminadas. A gente vai ter aqui uma população que vai ficar, que são as persistentes que entraram em dormência. Depois que a gente tirar o antibiótico, elas colonizam novamente e a infecção começa de novo. Outra coisa importante é o biofilme, a formação de biofilme, a capacidade das bactérias de produzir biofilme. O Staphylococcus, não são todas as bactérias que produzem, mas o Staphylococcus e a Pseudomonas, a gente sabe que eles são capazes de produzir biofilme, o que complica muito mais as nossas infecções cutâneas. Né? Então, o biofilme é uma comunidade bacteriana complexa, é como se fosse um órgão mesmo, são bactérias ali entremeadas com esses polissacarídeos extracelulares. Esses polissacarídeos é como se fosse uma gelatina ali, envolvendo aquela comunidade microbiana e tem uma quantidade grande de adesina, então o polissacarídeo adere muito bem às bactérias e adere muito bem às superfícies. Então, o biofilme ele pode colonizar tanto fio de sutura, implantes, pinos de cirurgia ortopédica, tudo isso, e orelha de cachorro com otite crônica, piodermite bacteriana superficial resistente, né, bacteriana que é crônica. Então, essas bactérias elas são muito aderidas umas às outras, muito aderidas à superfície onde elas estão colonizando. O metabolismo delas entra nesse estado de dormência, então elas têm uma evasão do sistema imune, uma evasão de antibiótico, e essa gelatina, esse polissacáride que vai envolver elas, diminui e impede a permeabilidade do antibiótico. Então ela fica ali protegida. E para complicar, né, isso tudo, ela vai fazer ali uma comunidade isolada do sistema imune e isolada da penetração de antibióticos. Então, quando a gente tem uma ferida, por exemplo, ferida cirúrgica com biofilme, otite com biofilme, a gente vai ter uma infecção muito mais complicada de tratar. E aí, o biofilme ele é visível a olho nu. Quando você vê aquela otite, por exemplo, com aquele pus, aquela quantidade de pus, aquele material gelatinoso, ferida cirúrgica com aquele pus gelatinoso, a possibilidade de ter biofilme é enorme, né? Quando a gente acorda de manhã, que a gente sente aquela coisa que fica envolvendo o nosso dente, tudo aquilo ali é biofilme também. Então, aquelas coisas, né? Então, a gente passa a boca, fica aquela gosmazinha no dente, aquilo tudo é biofilme, que a gente tem que remover com escovação dentária. O Staphylococcus pseudointermédios produz, então a gente tem que pensar em biofilme toda vez que a gente tem infecção bacteriana crônica, porque vai ter um biofilme envolvendo aquela pele e a capacidade que a gente tem de usar um antibiótico e tratar aquela infecção é muito menor. Então a gente tem que pensar nisso especialmente para otite, que otite é um ambiente fechado, inflamado, uma quantidade de otite purulenta é quase que igual a biofilme.
E para complicar ainda mais, o biofilme ele tem uma capacidade de transmissão, como se fosse uma metástase. Ele vai emitindo fragmentos do biofilme que vai colonizando outros locais. Então ele vai transmitindo ali para regiões que não estavam afetadas. Então, para formar um biofilme, a gente tem as bactérias, elas chegam num estado planctônico, elas vão se aderir ali em substância biótica ou abiótica, ou pode ser pele, orelha, pino, ponto. Elas chegam ali num estado livre, planctônico, a bactéria isolada. Ela adere fortemente àquele local. Depois elas começam a produzir a adesina e começam a se agregar entre si, elas vão fazendo aquela colônia entremeada. Depois disso elas produzem aquela matriz de polissacáride, vai formar o biofilme maduro com aquela matriz de polissacarídeo. E depois a gente tem a dispersão, que é a colonização de outros locais, que é o que a gente chama de, entre aspas, metástase. Ele vai dispersando e colonizando outros locais. Então a gente vai ter isso. A primeira parte, ela vai chegar num estado planctônico, vai aderir àquela superfície, vai começar a produzir a matriz de polissacáride e depois ela vai começar a liberar os fragmentos e colonizar outros locais. Então, para tratar uma infecção que já tem biofilme, a gente tem que pensar em quebrar o biofilme, quebrar essa matriz de polissacáride que está protegendo aquele biofilme. Senão a gente não consegue resolver aquela infecção. E quanto mais crônica a infecção, maior a tendência de formar um biofilme, porque você está dando tempo para a bactéria para ela fazer aquilo tudo, fazer todo esse processo. Se a gente não erradica aquela infecção adequadamente, por um tempo correto de antibiótico, de uma maneira correta, a gente vai ter um tempo de formação disso aqui. Então, as infecções crônicas têm uma tendência muito grande de ter biofilme, que vai complicar mais ainda. Então, a gente vê aqui a estrutura microscópica de um biofilme, elas extremamente aderidas e protegidas, evadindo do sistema imune. Então, elas fazem escape imune, fazem resistência a antimicrobiano, porque elas entram nesse estado de dormência e o antibiótico ele só vai agir em célula ativa. A célula que está dentro do biofilme, ela está inativa, então ela fica ali naquela comunidade persistindo eternamente. Elas têm uma resistência grande à fagocitose por célula inflamatória, por causa da matriz de polissacarídeo, uma produção exacerbada de toxina, então dentro do biofilme tem uma produção maior ainda de toxina. Essas toxinas, elas vão provocar mais inflamação, mais modulação do sistema imune no sentido de hipersensibilidade, piorar, agravar ainda mais o quadro, induz a produção de TSLP, que é uma quimiocina que ela é pruritogênica e induz resposta alérgica, e aí vai gerar essas infecções persistentes, muito difíceis de tratar, que a gente chega nesse ponto. E aí a gente vai chegando nesse ponto de multiresistência, né? Porque a gente vai tendo essas bactérias persistentes, essas bactérias formadoras de biofilme, que estão sendo tratadas com antibiótico, elas estão sendo expostas ali à pressão seletiva de uso de antimicrobiano constante, vai gerar mutação, essa mutação vai ser transmitida ali para sua descendência e para as bactérias do meio, e a gente vai ter ali multiresistência. São 3 graus de multiresistência que a gente tem, né? O MDR, que é Multi-Drug Resistant, que a gente vai ver que é uma resistência ampla, né? Quando a gente vai ver que ela é resistente a pelo menos um antibiótico de pelo menos 3 categorias de antimicrobiano. Quando é extensivamente resistente, aquela bactéria ela só é suscetível a pelo menos 2 categorias só, e a Pan-Drug Resistant, que é resistente a tudo. E a gente tem visto isso cada vez mais. Isso foi o que o Dr. Afonso falou, que é o que eles estão vendo aqui no laboratório, recebendo esse tanto de antimicrobiano, de antibiograma. Cada vez mais bactérias resistentes a tudo e sem muita possibilidade de tratamento. Então, quando a gente vê essas bactérias, por mais que a gente pense que a infecção é secundária, que ela é causada por uma causa primária, aquela infecção ela se torna um problema primário por si só. Porque não adianta você tratar a dermatite atópica, por exemplo. Se a gente tem uma bactéria extremamente resistente, aquela recorrência ela vai acontecer pela resistência, porque você não está usando um antibiótico adequado. Às vezes não existe um antibiótico que vai funcionar. Então, para a gente lembrar também nos grupos de antibióticos, a gente tem principalmente os aminoglicosídeos, as cefalosporinas, os macrolídeos,
os carbapenêmicos, monobactâmicos, penicilinas, tetraciclinas e fluoroquinolonas. Quando a gente fala de beta-lactâmicos, os beta-lactâmicos são as cefalosporinas, os carbapenêmicos, monobactâmicos e penicilinas. E são os antibióticos que a gente mais usa, né? A cefalexina, aqui a amoxicilina com ácido clavulânico. E aí, né, quando a gente pensa em estafilococcus resistente à meticilina, que é resistente a todos os beta-lactâmicos, a gente fica com uma possibilidade muito pequena de antibiótico de tratamento. Então, quando a gente pensa em antibioticoterapia e geração de resistência, a gente já sabe que antibioticoterapia seleciona as cepas que já estão resistentes naquela população, acelera a taxa de mutação celular dentro da bactéria e essa aceleração de taxa de mutação ela vai gerar formação de gene de resistência. E aí a antibioticoterapia sistêmica ela vai gerar alteração no microbioma como um todo, intestinal, de todos os locais onde a droga tiver penetração, ela vai provocar desbiose. E aí, quando a gente pensa em drogas bactericidas, que é o que a gente mais usa, elas produzem muito mais radical livre, elas induzem mutação muito maior, muito mais intensamente dentro da bactéria. Elas vão causar mais morte celular, a gente recomenda que use mais bactericida mesmo, mas elas têm uma taxa de mutação maior. E aí, exemplo de bactericida, a gente vai ter todas as fluoroquinolonas, que é o enrofloxacino, e os beta-lactâmicos todos, e em especial as fluoroquinolonas, que são antibióticos que a gente vê sendo utilizado para qualquer coisa, né? Assim, pós-cirúrgico, enrofloxacina. Cirurgia de castração, passa 7 dias de enrofloxacina para casa, sendo que não tem só preventivo, para prevenir complicações. A fluoroquinolona é um antibiótico que a gente sabe que tem um mecanismo de ação que gera muita formação de radical livre e induz mais mutação do que qualquer outro antibiótico. Então, ela vai induzir mais mutação. Nessa indução de mutação, ela vai induzir resistência a outros antibióticos também. Então, a gente vai ter uma resistência extensa com o uso crônico dessas drogas. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo. Hoje, a gente sabe que fluoroquinolona é uma classe de antibiótico que a gente tem que usar muito somente depois de antibiograma. A gente só usa mediado por antibiograma, depois de ver suscetibilidade no antibiograma e se realmente tiver necessidade, não tiver nenhuma outra que seja melhor. Então, para a gente criar, se a gente quer criar um atalho aí para a resistência antimicrobiana, a gente vai ter o uso frequente de antibiótico, que é uma das coisas que mais vai gerar esse atalho, né? A gente vai gerar uma descolonização dos comensais, a gente vai gerar uma perturbação no microbioma e a gente vai gerar uma descolonização com as cepas suscetíveis, colonização por cepas resistentes. Outra coisa que a gente tem também, que gera um atalho importante para a resistência, é a dose subletal de drogas, principalmente antibióticos bactericidas. Se a gente tem uma dose subletal, ela não é suficiente para eliminar a bactéria, ela só é suficiente para gerar um ambiente estressante, um ambiente que gera mutação e gerar resistência. Por isso que a gente fala sempre, utilizar antibióticos sempre na dose máxima. Não adianta aquela coisa, usar cefalexina 10 mg por quilo, 15 mg por quilo, ou que seja 20 mg por quilo. Tem que ser na dose máxima, é 30 mg por quilo, e no intervalo certo, a cada 12 horas. Porque se a droga é para cada 12 horas, quer dizer que depois de 12 horas vai baixar muito o nível plasmático, e a gente vai ter um intervalo ali que a bactéria ela vai sobreviver, vai multiplicar mais e vai gerar, né? Se ela já gerou alguma mutação, ela vai se multiplicar. Então, a gente vai ver aí tempo inadequado, o intervalo inadequado de antibiótico. Então, se a cada 12 horas você usa uma vez ao dia. Ou o tempo inadequado, essas infecções, infelizmente, infecção de pele, a gente trata por pelo menos 30 dias mesmo. A gente recebe muitas vezes receita de colega, cefalexina 10 dias, cefalexina 7 dias. Para tratar a infecção bacteriana de pele, a gente não faz isso. Porque a pele ela tem o ciclo celular para a pele se renovar e formar um tecido totalmente saudável é pelo menos 21 dias.
que leva o repovoamento da pele como um todo por células saudáveis. Então, se o ciclo celular é 21 dias, a gente tem que usar antibiótico por pelo menos 21 a 30 dias. Então, não adianta usar 10 dias, 5 dias, e a gente vê isso com frequência. Isso simplesmente gera resistência, porque você vai eliminar você vai usar o antibiótico por 10 dias, daí a pouco aquela cepa que está suscetível, ela vai sobreviver e vai recolonizar. Aquilo ali tudo vai gerar uma recorrência, você vai usar antibiótico de novo, aí você vai gerar pressão de seletividade para micro-organismo resistente e vai provocar o problema. Né? Então, todos esses fatores são atalhos para a resistência. A gente tem que ter sempre isso em mente. E quando a gente pensa em pele, a gente pensa em resistência à meticilina, que é um mecanismo de resistência que a gente vê dentro dos estafilococos, que são as principais bactérias causadoras de infecções cutâneas. É a resistência mais comum em cães, porque as infecções em cães, a maior parte das vezes, são causadas por estafilococos, principalmente infecção de pele. O termo meticilina é só porque é um termo consagrado, era um antibiótico que era utilizado antes nos antibiogramas para diagnosticar isso. Ele era penicilinase resistente, então ele era utilizado mais ou menos na década de 70 para diagnóstico de Staphylococcus aureus resistente à meticilina. E só um termo hoje a gente não usa mais, hoje o antibiótico que a gente usa para diagnosticar isso é a oxacilina. Então, quando a gente vê um antibiograma, se a gente quer fazer um antibiograma de pele, de orelha, a gente tem que solicitar sempre oxacilina. Então, não adianta muito um antibiograma sem oxacilina para infecção cutânea de cão, nem de gato, porque a principal mecanismo de resistência que a gente vai ter é a resistência à oxacilina, resistência à meticilina, e quando a gente vê que está resistente à oxacilina, a gente entende que está resistente a todos os beta-lactâmicos. É o representante da classe dos beta-lactâmicos, ou seja, não adianta usar cefalexina, usar amoxicilina, mesmo que tenha dado sensível no antibiograma. Então, esse termo MRSP e MRSA, o MRSP é o Staphylococcus pseudointermédios resistente à meticilina e o MRSA é o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que a gente vê mais em humanos. Então, a resistência à meticilina ela é gerada pelo gene MECA, que ele sintetiza o sítio de ação do beta-lactâmico. O gene MECA vai gerar um sítio de ação alterado, né? A gente vai ver isso. O beta-lactâmico na bactéria normal, ele se liga à proteína PVP2. Na bactéria que está mutada, esse sítio de ação está alterado, então o beta-lactâmico não se liga, então ele não é capaz de agir, não tem ação. Então, na verdade, a gente vai ter uma resistência a qualquer droga beta-lactâmica, então, cefalexina, penicilina, amoxicilina com ácido clavulânico, tudo isso, cefovecina, vai ser sempre resistente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado para interpretar um antibiograma também. Primeira coisa, sempre que vai pedir um antibiograma de pele, principalmente, a gente vai pedir oxacilina. Se não tiver oxacilina, não tem muita validade, porque é a principal resistência, e aí o beta-lactâmico é a droga de escolha para tratamento de pele, você vai ficar sem saber o que fazer com aquilo, né? E quando a gente vê resistente à oxacilina, mesmo que tenha dado sensível à cefalexina, por exemplo, a gente não usa cefalexina, porque isso é um resultado in vitro. O laboratório ele tem que relatar aquela suscetibilidade, mas a gente tem que saber interpretar aquilo. Tem alguns órgãos de controle de antibiograma internacionais que já recomendam, quando dá resistente à oxacilina, que o laboratório não reporte mais sensível aos outros beta-lactâmicos. Mesmo que tenha dado sensível in vitro, o laboratório já solte o laudo como resistente. Isso tem sido, cada laboratório adota um tipo de prática, então o ideal é que a gente saiba interpretar isso. Alguns laboratórios colocam embaixo, sensível à cefalexina, mas se foi resistente à oxacilina, é recomendado que seja considerado resistente a tudo. Então, se a gente vê que é um Staphylococcus resistente à oxacilina, mesmo que tenha dado sensível a amoxi ou cefovecina, cefalexina, o ideal é não usar, porque quer dizer que aquela bactéria é carreadora do gene de resistência. Então, ela tem um potencial de ser resistente.
Outra coisa importante é que o Staphylococcus pseudointermédios resistente à meticilina, ele já foi relatado causando infecção em humanos, então a gente tem que pensar na nossa responsabilidade no uso de antimicrobiano nos nossos pets, porque tem um convívio muito íntimo do pet com o humano, então se tem uma transmissão ali de gene de resistência, de bactéria resistente, a gente pode provocar um problema no tutor. Né? Então a gente já sabe que tem uma transmissão horizontal do gene de resistência para o Staphylo aureus humano, para a bactéria, né, da microbiota dos humanos. E outra coisa que a gente vai ter também é, às vezes, o Staphylo pseudointermédios mesmo causando lesão, causando doença em pessoas, principalmente pessoas imunossuprimidas. Nesse caso aqui, só para ilustrar, é um caso que causado bacteremia relacionada a um catéter, né, de uma criança hemofílica que estava hospitalizada, teve uma bacteremia causada por Staphylococcus pseudointermédios do seu próprio cão e multiresistente. Esse outro caso é o Staphylo pseudointermédios causando endocardite em uma pessoa. São raros esses casos, mas a gente tem que ter essa responsabilidade, não é achar que isso é um problema sério, que é um problema sério, mas não é um problema com tanta frequência. Mas a gente tem que pensar na nossa responsabilidade ao prescrever um antibiótico. Por isso que o antibiótico na veterinária tinha que ser com prescrição também, né? O tutor prescreve, né? Ele compra, prescreve cefalexina, ele vai lá na farmácia, usa de novo, porque funcionou, já vou usar de novo antes de procurar assistência. Então, é um problema que a gente tem que pensar na nossa responsabilidade, porque não é somente a utilização naquele animal. Aquele animal, inclusive, ele tá contaminando o solo com antibiótico, porque o antibiótico ele é eliminado na urina, então ele urina, ele vai contaminar o solo com antibiótico, e aquela urina com antibiótico, ela vai provocar alteração da microbiota ali, daquele local, e pode gerar resistência. Então, a gente tem que pensar no problema da resistência como um todo, não somente como um problema só para aquele paciente que eu tenho. Por isso que a gente tem recomendado cada vez menos a utilização de antibióticos sem necessidade. Então, quando a gente tem uma infecção por MRSP, que é a meticilina resistente, quando que a gente vai suspeitar que aquela infecção é resistente? A gente vai suspeitar que aquela infecção está resistente no caso de infecção crônica. Se a gente tem uma infecção que é crônica, que já usou antibiótico muitas vezes, a gente é obrigado a pensar que ela está recorrendo por causa da causa primária, claro, mas o principal fator de recorrência pode ser a resistência. Então, a gente tem que investigar a resistência. Infecção recorrente, que às vezes você trata com antibiótico, volta de novo. Às vezes você vê, assim, você começa a usar o antibiótico, empiricamente não funciona o tratamento, ou tem uma resposta parcial e as lesões continuam aparecendo. Né? Então, uma recidiva pouco tempo depois de suspender o tratamento. Então, né, às vezes você selecionou uma cepa resistente que depois vai voltar. E a gente tem que pensar sempre em biofilme também nessas infecções resistentes, porque se for uma infecção multiresistente, formadora de biofilme, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de tratar isso. O diagnóstico de infecção de MRSP, que é a resistência à meticilina, vai ser por cultura e antibiograma, mas de uma maneira geral, qualquer resistência a antimicrobiano a gente diagnostica por cultura e antibiograma. Se for um estáfilo, se a gente está suspeitando de infecção cutânea, a gente vai pedir sempre oxacilina. E a gente tem que... os laboratórios eles têm, aqui no Texas já tem sempre, né? Oxacilina, quando a gente tem o painel de pele, ele já tem oxacilina sempre. Então, por isso que é importante, quando você vai mandar um antibiograma também, mandar para um laboratório de confiança. Porque não adianta nada, você manda um antibiograma, chega sem oxacilina. O que você vai fazer com aquilo? Nada. Nada. Não é porque nós estamos aqui pelo Texas hoje que eu estou falando isso, mas assim, é um dos laboratórios de preferência minha em Belo Horizonte aqui para diagnóstico de resistência. Porque o painel de antibiótico que eles usam é muito bom também. Então, tem outra coisa que é importante também, a gente saber quais antibióticos estão sendo testados. Porque muitas vezes é antibiótico que não existe para uso. Então, você vai ter um monte de antibiótico que não tem, você não vai encontrar para utilizar. Então, tem que ser um painel de antibiótico bom, com vários representantes de várias classes de antibióticos diferentes. E isso aqui a gente tem aqui
Então, é um dos lugares que eu mando mais minhas culturas de antibiogramas, eu acho muito bom por causa disso. E sempre vem com oxacilina, não tem que ficar pedindo. Mas se você está mandando para um laboratório que você não conhece, tem que pedir para ter certeza, porque senão você não vai saber. Então, não é recomendado mandar para lugar que você não conhece. Então, para ter um bom antibiograma, para o antibiograma ele ter uma validade, ele tem que ter pelo menos um representante de cada classe de antibiótico, a classe principal de antimicrobiano, para você saber ter uma grande quantidade de opções, né? Para coletar, como que a gente coleta um antibiograma? A gente vai coletar com suave, sempre suave com Stuart. Não adianta mandar suave seco, porque a bactéria vai chegar inviável no laboratório. Então, o Stuart é aquele meiozinho de transporte. O laboratório fornece esse suave para coleta, então já vem ele prontinho, ele é estéreo com Stuart. O ideal é usar luvas para a gente não contaminar o antibiograma com a bactéria da gente mesmo. Então, e selecionar bem aquela lesão. Se for uma pústula íntegra, o que a gente vai fazer é romper aquela pústula e coletar o material de dentro da pústula, com uma agulhazinha estéreo. Não adianta passar o suave em cima da pústula, porque vai vir material contaminando. Se for uma crosta, a gente vai levantar a crosta e coletar o material debaixo da crosta. Né, coletar, se for, a gente vai levantar com a agulha estéreo mesmo, ou com a borda da lâmina de vidro, pode ser também. Quando a gente vai fazer citologia. Não fazer antisepsia, muito importante. Antes de fazer uma cultura em antibiograma, a gente não faz antisepsia, porque a gente vai eliminar aquelas bactérias. Então, é coletar mesmo direto, sem antisepsia. E outra coisa importante é sempre fazer uma citologia das lesões para correlacionar com a cultura. Então, o ideal, quando você vai mandar uma cultura de antibiograma, manda uma citologia junto, para ter certeza que aquela bactéria tem correlação. Porque, por exemplo, você faz uma citologia, vem um coco, vem que foi isolada uma quantidade grande, foi observada uma quantidade grande de cocos. Mas na cultura em antibiograma, você cresceu um bastonete. Quer dizer que aquele antibiograma que você está vendo não é daquela bactéria que você está querendo tratar. E pode ter acontecido várias coisas nesse meio do caminho. Tanto você pode ter contaminado aquela amostra, o laboratório pode ter contaminado aquela amostra, ou pode ter simplesmente ocorrido uma inibição, né? Aquele bastonete inibiu o crescimento daquela bactéria patogênica. Não tem como incriminar ninguém, falar o laboratório errou, você errou. É simplesmente para você saber que aquele antibiograma não é condizente com aquele micro-organismo que você está querendo tratar. Então, o ideal é sempre mandar pareado. Então, muito importante, fazer sempre pareado. Manda uma citologia e aquela cultura antibiograma. Então, para a MRSP, essa é uma seleção de antibiótico legal. E aqui eu sei que se você olhar lá a seleção de antibióticos que eles têm, tem uma quantidade muito grande de outros antibióticos que o laboratório fornece para fazer o antibiograma. Então, se você quer testar alguma coisa que não está ali naquele painel pré-selecionado pelo laboratório, você pode pedir, eu quero que teste tal coisa, por exemplo. Eles vão incluir. Então, esse é uma seleção de antibiótico que eu acho boa para quando a gente está suspeitando de estáfilo, porque tem representante de todos os antibióticos que a gente tem disponíveis para utilizar nessas infecções. Então, a gente vai ver, dos aminoglicosídeos, basta um representante de cada classe, não precisa de ter todos os aminoglicosídeos, vários aminoglicosídeos, um basta, porque normalmente a gente sabe que quando a gente tem resistência a um de uma classe, ele vai ser resistente a todos os outros. Então, dos aminoglicosídeos, a gente testa a micacina, das anzamicinas, a gente testa a rifampicina, que é uma coisa que a gente pode usar. Dos beta-lactâmicos, a oxacilina ou a cefoxitina podem ser utilizadas, que vão ser relacionadas à resistência à meticilina. Não precisa de ter um antibiograma com oxacilina, mais cefalexina, mais amoxi. Se tiver que escolher, é preferível escolher um representante e priorizar. Das fluoroquinolonas, a gente pode escolher a ciprofloxacina, amoxifloxacina ou a enrofloxacina, um basta. A sulfa também, das inibidoras de via de folato, dos fucidanes, o ácido fusídico, que é um antibiótico de via tópica que a gente usa muito para a pele.
vancomicina nos glicopeptídeos, clindamicina nas zincosaminas, nos macrolídeos a gente pode escolher a eritromicina. Nos fenicóis, o cloramfenicol, apesar dele não estar mais disponível para uso oral, hoje a gente tem o florfenicol no Osurnia para a orelha. Então, quando a gente tem, que às vezes é suscetível, a gente pode utilizar. E nas tetraciclinas, eu gosto sempre de ter a doxiciclina, pelo menos, porque é um antibiótico bom para a pele e muitas vezes ele está sensível no antibiograma para infecção resistente. Então, quando a gente tem uma piodermite superficial, é essencial, a primeira coisa é tratar a causa primária. Não adianta a gente tratar aquela piodermite e não tratar a causa primária, porque vai recorrer e a gente vai usar mais antibiótico e vai induzir resistência. As infecções resistentes, elas devem ter, né, quando a gente viu que é resistente, fez um antibiograma e viu que é resistente, as infecções elas têm que ser tratadas com muito rigor, porque tem uma tendência maior ainda, essa bactéria é mais patogênica, ela tem uma tendência maior a recorrer. Então, se for resistente, a resistência é um fator de recorrência independente da causa primária. Então, a gente vai ter recorrência, mesmo que a causa primária tenha sido controlada. O tratamento ele pode ser tópico ou sistêmico, então, normalmente, o que a gente preconiza é a associação do tratamento tópico e sistêmico e, mais ainda, a utilização do tratamento tópico como monoterapia, que a gente tem preconizado muito. A gente aprende de uma maneira geral que, por exemplo, uma piodermite a gente não trata, a gente sempre tem que usar cefalexina ou amoxi, tem que ser tratado por via oral. Depois de tanto gerar resistência, do problema sério que a gente tem tido com resistência, o que a gente tem indicado hoje é pelo menos tentar tratar aquela piodermite só com tratamento tópico antes de passar para o tratamento sistêmico, por causa desse impacto grande que o tratamento sistêmico tem no microbioma. Então, o tratamento tópico ele é essencial como adjuvante ou como monoterapia, cada vez mais indicado como monoterapia. Não tem descrita ainda uma grande quantidade de resistência a antibióticos tópicos. Isso por quê? Porque mesmo que, por exemplo, você vai tratar uma orelha, você fez uma cultura de orelha, deu lá que é resistente a enrofloxacino, é resistente à quinolona. Tudo bem, ela é resistente à quinolona, só que quando você for tratar o ouvido com uma quinolona, você vai ter uma concentração ali do antibiótico 100 vezes maior do que você teria do que é testado. Porque o que é testado no antibiograma é a concentração do disco, a concentração do antibiograma é sérica, é a concentração que o antibiótico alcança em nível sérico. Quando a gente tem uma utilização tópica, a gente tem uma concentração 100 vezes maior. Então, se a gente tem uma concentração 100 vezes maior, né, essa concentração é capaz de erradicar a bactéria. Então, a gente tem uma ação muito melhor. Porque quando a gente tem, né, um antibiograma, é simples. A gente tem lá um disco, né, por exemplo, no antibiograma com esse método do uso do disco. Né? O antibiótico ele vai, por dispersão, ele vai dispersando ali no agar. E quanto mais longe do centro do disco, menor é a concentração de antibiótico. Então, a gente vai ter um nível ali de resistência. Quanto mais longe do centro, menor a concentração. Porque se a gente for pensar que a gente tem um halo maior, se a gente tiver um halo de inibição de crescimento de bactéria maior, quer dizer que com uma concentração menor de antimicrobiano, aquela bactéria está sendo inibida. Se a gente tem um halo pequeno, menor, quer dizer que a gente está precisando de uma concentração muito alta para inibir aquela bactéria. E aí a gente tem o nível para considerar resistente, sensível ou intermediário, vai ser relacionado com a concentração sérica. Se você está precisando de uma concentração sérica maior que a concentração sérica, essa bactéria é resistente. Se a gente está precisando de uma concentração igual ou menor à concentração sérica, essa bactéria é sensível. Só que na concentração tópica, ela é 100 vezes maior que a concentração sérica. Então, a bactéria ela vai ser suscetível. Muito dificilmente ela vai ser resistente. Então, por isso que a gente tem recomendado muito a utilização de tratamento tópico. Porque, além disso, é a única forma de tratamento direto na pele. A gente tem essa vantagem da pele. A pele é um órgão que a gente consegue tratar, a gente consegue ver e tratar diretamente. É diferente de um órgão interno, que a gente não consegue ver o órgão e tratar e aplicar nada por cima dele diretamente. A pele a gente consegue, então a gente tem que usar disso.
E outra coisa é que o tratamento tópico ele não interfere com a microbiota do paciente de uma forma geral, né? O problema maior aí é o comprometimento do tutor. Muitas vezes o tutor não faz o que a gente pede porque demanda muito tempo, são muitos banhos, muita aplicação de produto, então muitas vezes não acontece da forma como a gente gostaria. Mas o tratamento tópico em monoterapia, que é sem associação com antibiótico sistêmico, deve ser considerado, deve ser incentivado, né? Principalmente, então a gente tem preconizado muito isso. Em casos de localizado ou generalizado, né, de grau leve, assim, uma piodermite que você chegou não é profunda, ou chegou num nível bem leve, poucas lesões, menos lesões, ou então assim, a primeira vez que o animal teve, não está tratando com antisséptico ainda, a primeira coisa que a gente faz é tentar tratar só tópico. Então, o ideal é ali, a gente sabe que o peróxido de benzoíla e o clorexidine, eles têm uma resposta boa a excelente para tratamento de foliculite, piodermite bacteriana superficial em monoterapia, com banhos 1 a 2 vezes por semana. E aí, o que eu faço? Normalmente, quando eu vejo um caso desses, eu prescrevo o banho. Se for um quadro generalizado, a gente manda um banho. Manda um banho 2 vezes por semana e peço a pessoa voltar em 15 dias. Se não tiver tido uma melhora considerável ali do caso, aí eu passo antibiótico sistêmico. Se tiver tido uma melhora, mantém só o tratamento tópico, isso para diminuir e minimizar o uso de antimicrobiano. Muitas vezes, quando a gente tem uma infecção resistente, a gente não tem nenhum antibiótico disponível. Então, quando você faz o antibiograma, você não vê nenhum antibiótico disponível. A única coisa que você vai ter vai ser o tratamento tópico mesmo. E aí, as opções de shampoo, sabonete e lenço, limpeza tópica que a gente vai ter o clorexidine, que é o principal, o melhor antisséptico que a gente tem disponível. Os shampoos, eles têm que ter pelo menos de 3 a 5%. 3% é a concentração que a gente mais usa, 3 a 4%. A gente pode mandar manipular lenço umedecido, que é ótimo também, principalmente para limpeza de dobra cutânea, lesões únicas, lesões poucas, pequena quantidade de lesão, porque o proprietário consegue limpar aquela região sem ter que molhar o animal, é muito mais prático. Aí a gente pode manipular 2%, cuidado só com o olho, porque clorexidina queima o olho. Então, se for para a região de dobra, a gente faz até 2%, até 1%, para evitar lesão ocular. O peróxido de benzoíla, ele é ótimo para quando a gente precisa de desengordurar a pele em caso de oleosidade. Então, o peróxido de benzoíla 3,5%. A gente vai deixar esses shampoos agirem pelo menos 10 minutos. A recomendação 1 a 2 vezes por semana. Se a gente for fazer imunoterapia, eu gosto de passar 2 vezes por semana sempre para intensificar melhor e não precisar de usar o antibiótico. Imersão e spray de antibiótico. A gente tem o spray de amicacina 1%. A gente poderia fazer a solução de amicacina parenteral, né, diluir em água para injeção estéril, mas a gente nem precisa de fazer isso mais hoje, porque tem manipulação de amicacina 1% já que a gente pode usar, e aí usa uma vez ao dia em spray. Né? Só que tem que ter cuidado porque a amicacina é muito ototóxica, nefrotóxica e hepatotóxica, então tem que monitorar o perfil renal e hepático desse paciente sempre, avaliar a audição, ver se o proprietário está relatando que parou de escutar. Se for para usar em ouvido, se tiver tímpano rompido, não utilizar, porque realmente provoca surdez. Aí, outra opção é a mupirocina em spray, que é muito melhor, né? Não é ototóxico, não é nefrotóxico, nada disso. A gente pode manipular já também a 2%, mupirocina a 2%, ou então pode comprar o Bactroban, que é a mupirocina em pomada, colocar em banho-maria para ficar morno e depois diluir em 60 ml de água. E aí coloca num frasco spray, pode armazenar até por uma semana, pode aplicar 2 vezes ao dia. E aí, uma outra coisa que pode ser feita também é com o Verutex, que é o ácido fusídico, desse mesmo jeito. Aí eu acho que o ácido fusídico ele não tem manipulação dele ainda, então tem que ser realmente o Verutex. Outra coisa, quando a gente está suspeitando de biofilme, em ouvido, em infecção cutânea, a melhor coisa que a gente tem para usar é N-acetilcisteína a 2%. Não é ototóxico a 2%,
e ela destrói o biofilme, ela destrói aquele filme de polissacáride que tem no biofilme e ela vai destruir aquela estrutura complexa do biofilme e eliminar ele dali. Então, para otite purulenta, eu uso sempre. Aí eu peço para manipular N-acetilcisteína a 2% em veículo tris-EDTA. O tris-EDTA é um potencializador de ação. Mesmo que a bactéria esteja resistente, ela vai formar furos na parede da bactéria e vai fazer uma penetração do antibiótico maior. Então, é um potencializador de ação de antibiótico. Então, a gente associando a N-acetilcisteína a 2% tem que ser veículo tris-EDTA sempre, porque o tris-EDTA, se a gente acrescentar ele na fórmula, vai gerar, ele precipita no fundo. Então, eles pedem para fazer N-acetilcisteína 2%, veículo tris-EDTA. Pode fazer em spray ou pode fazer em solução otológica para fazer limpeza de ouvido. E aí, se for para fazer solução otológica, por exemplo, a gente vai pedir para limpar a orelha com isso, preencher os 2 condutos, massagear, deixar ali uns 20 minutos agindo e depois de 20 minutos a gente aplica o antibiótico, porque ele tem que provocar os furos na parede da bactéria para poder entrar o antibiótico. Na pele a gente pode fazer para ferida cirúrgica, para ferida com biofilme, para lesão contaminada, a gente pode fazer um spray para ajudar a cicatrização aí também para destruir biofilme. Outra coisa excelente é a imersão em água sanitária, que os tutores sempre acham estranhíssimo, questionam, colegas questionam, já aconteceu de colega de tutor voltar falando de a colega falou mal de você porque você está prescrevendo água sanitária para o cachorro e não pet shop. Então, mas assim, é uma coisa barata, custo quase zero e é excelente. Além de ter uma ação, ela tem de eliminação de 99,4% a 100% de MRSP em um estudo, mostrou. Além disso, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, ela tem um potencial de modificar a resposta imune e diminuir aquela ação, a inflamação daquele tecido. Então, é excelente. Como é que a gente faz? A gente vai diluir 2,5 ml de água sanitária para 1 litro de água. E aí vai passar na pele. Deixar ali uns 20 minutos agindo. Normalmente eu peço para dar banho com shampoo de clorexidina depois. Para ter pra associar as duas coisas. Nunca utilizei para ouvido. Você já usou? Já ouviu de alguém? Nunca ouvi ninguém falar de uso para ouvido, para infecção de ouvido. Mas acredito que não haja problema também. Não... Desde que né, a gente tire logo depois, né, massageia e deixa o cachorro balançar a orelha para poder retirar, mas eu nunca utilizei né, para ouvido, mas deve ter uma ação boa também, nunca vi nenhum estudo mostrando. Os cremes e pomadas que a gente mais utiliza, a gente vai ter o ácido fusídico, que é o Verutex, a mupirocina, que é o Bactroban, a neomicina tem no Natalene, tem no Debacetin, é o mais comum de todos, né? A mupirocina, a gente tem visto uma utilização muito grande, difundiu demais a utilização da mupirocina, a gente tem que ver que não é, por mais que seja difícil a gente ter resistência a antibiótico sistêmico, antibiótico tópico, é um antibiótico que ele é reservado para uso em infecção resistente em humano. Ele é muito utilizado para estáfilo resistente em humano. Então, o ideal é que a gente reserve para infecções resistentes e não utilize assim de uma forma banalizada. Se for para utilizar empírico, é preferível usar o ácido fusídico, que ele não é um antibiótico propriamente dito. Ele que tem uma ação física de destruição da bactéria, ele não tem um mecanismo de ação no antibiótico, então não existe resistência a ele. Quando a gente tem essas lesões mais localizadas, uma piodermite com poucas lesões, a gente pode usar o banho e associar. Eu sempre peço para o proprietário passar pomada. É difícil, porque às vezes ele não vai, se for muito generalizado, ele não vai conseguir passar em todas as lesões. Mas ajuda muito, né, o que ele conseguir fazer, se aquela pessoa tiver esse comprometimento. Então a gente vai fazer a cada 12 horas, por pelo menos ali uns 30 dias, até cicatrização a gente vai ter. Até cicatrização mais 7 dias. Outra coisa que é interessante a gente ter também são os agentes potencializadores de ação, né? Que são agentes que potencializam a ação de antimicrobianos.
A gente vai ter as quitosanas, que vai melhorar a ação daquele produto antisséptico, antimicrobiano. A quitosana é um produto de exoesqueleto de crustáceo, aumenta o tempo de ação do princípio ativo na pele, então prolonga o tempo de ação, vai fazer com que haja mais tempo. Então a gente consegue manipular produto. Quando a gente vai manipular produto, a gente consegue manipular e pedir quitosana. E a Drogavet tem isso, na fórmula animal deve ter também. As microcápsulas multilamelares são os esferulites da Virbac. A vantagem dele ele é patenteado pela Virbac, são lamelas, microlamelas. Então, dentro daquela esfera, tem várias lamelas dentro dela que são de liberação lenta do princípio ativo. Ele adere ao pelo e vai liberando aos poucos, né? Libera lentamente, então faz com que, por exemplo, aquele shampoo que teria uma ação, aumenta a ação residual daquele shampoo, por exemplo. E essa tecnologia Defense, né, Defense, que é da Virbac também, não chegou ainda no Brasil, mas vai chegar, alguns produtos vão ter essa linha, eles estão trocando a linha e vão colocar isso, não sei quando, né, isso foi uma informação que a gente teve deles, estimula a produção de peptídeos antimicrobianos, então vai melhorar a ação daquele antibiótico, que melhora a defesa da própria pele, daquela infecção. A antibiótico-terapia sistêmica, para tratar a infecção, a gente vai ter que ter um cuidado, né, porque tem uma ação sistêmica em toda a microbiota do animal e vai provocar alteração, vai gerar seleção e indução de resistência. Tem os efeitos colaterais dos antibióticos, vômito, diarreia, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade de alguns, então a gente tem que saber bem isso. Os alto custo, então aumenta o custo do tratamento para o tutor, só que ela é necessária em casos mais graves, em casos, por exemplo, piodermite, que é piodermite, né, profunda. Quando a gente vai fazer uma antibiótico-terapia sistêmica, se a gente deve escolher para pele, de acordo com essa aqui ele foi escolhido, essa seleção foi feita a partir de um consenso de tratamento de antibiótico, de piodermite bacteriana, então é o consenso de experts de tratamento nisso. Então, os antibióticos de primeira escolha são os que a gente vai fazer escolha empírica, sem antibiograma. Então, o principal de escolha empírica é a cefalexina, é o de escolha, a 30 mg por quilo, 2 vezes ao dia, né, a cada 12 horas. Ou a amoxicilina com ácido clavulânico, ou a lincomicina. Alguns autores consideram a cefovecina um antibiótico de primeira escolha. Outros autores já recomendam na segunda escolha. Segunda escolha são os antibióticos que são utilizados sempre depois de antibiograma. Segunda escolha, a gente nunca vai escolher partir para ele, nunca é empírico, é sempre a partir de antibiograma. Por que a cefovecina está incluída? Porque é uma cefalosporina de 4ª geração. E aí ela tende a ter um espectro mais amplo, apesar de ser um parente da cefalexina, ela tem um espectro de ação mais amplo. Então, se ela tem um espectro de ação mais amplo, ela vai agir em uma quantidade maior de micro-organismos, vai ter um potencial de geração de resistência maior. Isso não é um consenso, muitos autores consideram que é assim, outros acham que ela é de primeira escolha mesmo. O importante é a gente não pensar que o Convênia é um antibiótico de primeira escolha que a gente vai usar em todo mundo, porque é mais fácil, é mais lucrativo, é mais viável. Então, o ideal é preferir a cefalexina mesmo, quando é possível. Então, de segunda escolha, a gente vai ter a doxiciclina, que é uma opção boa para a pele, tem uma boa penetração na pele e muitas vezes está sensível. Sempre 10 mg por quilo a dose máxima, e a gente vai usar uma vez ao dia. Rifampicina e amicacina, a gente vai evitar por causa dos efeitos colaterais. Só mesmo quando não tem nenhuma outra opção de antibiótico. E aí, a terceira escolha é isso aqui não é consenso, porque muitos autores não conseguem chegar a uma conclusão. Tem gente que fala que prefere, inclusive, que faça eutanásia no animal do que ter que utilizar esse tipo de antibiótico, porque esses antibióticos, eles são para uso humano, para uso de infecção hospitalar multiresistente gravíssima. Então, algumas pessoas da comunidade internacional mesmo, expert, preferem não tratar, preferem fazer eutanásia. Pessoalmente, eu acho que é um exagero você fazer eutanásia no animal para não usar um antibiótico, mas eu acho que a gente tem que pensar em não utilizar de uma forma banalizada. Eu já vi acontecer de colega veterinário chegar e falar: nossa, vancomicina é um antibiótico excelente para uso em piodermite traumática aguda, hotspot.
que é uma infecção que é facílima de tratar sem nenhum antibiótico, sem antibiótico sistêmico. Imagina usar a vancomicina para isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo para utilizar isso. Não é um antibiótico de uso comum, é um antibiótico para uso somente quando você não tem nenhuma opção, já tentou o tratamento tópico, não funcionou e aquela infecção coloca em risco a vida do animal. Tanto a tecoplanina, vancomicina e linezolida, são todos antibióticos injetáveis para uso em infecções graves humanas. Então, para fechar, a gente vai pensar, antes de usar, considerando todas essas coisas de resistência, para a gente diminuir o nosso potencial de geração de resistência, a gente tem que pensar em algumas perguntas chaves na antibiótico-terapia, né, antes de prescrever um antibiótico. Toda vez que a gente for prescrever um antibiótico, seja para a pele, seja para qualquer sistema que um antibiótico sistêmico, a gente vai pensar nessas coisas todas. Então, a primeira coisa, eu preciso mesmo prescrever um antibiótico sistêmico? Será que um antibiótico tópico não vai resolver aquela infecção? Sempre que possível, a gente vai substituir o tratamento tópico, o tratamento sistêmico por um tratamento tópico. Sempre, né, vai ter uma ação semelhante sem afetar o microbioma como um todo. A terapia tópica deve ser prescrita e reavaliada mais ou menos de 7 a 15 dias. Então, sempre que a gente vai preferir um tratamento tópico, se for possível. Aí depois que se você já respondeu a resposta anterior, já respondeu sim, eu preciso realmente prescrever um antibiótico. Vou prescrever empiricamente ou vou me basear num antibiograma? Porque não é realidade fazer antibiograma em tudo. O ideal, maravilhoso, no mundo ideal, a gente faria antibiograma em tudo. A gente não prescreveria nenhum antibiótico sem antibiograma. Mas a gente às vezes não consegue fazer isso, não é viável clinicamente. Às vezes você precisa de um antibiótico ali rapidamente. Né, o custo muitas vezes não vai impedir que isso seja realizado, então a gente pode fazer sim seleção empírica, mas como que a gente vai basear? Empírico ou no antibiograma? Então, escolha empírica. Vão ser sempre aqueles casos leves, que não têm recorrência, que são passíveis de tratamento apenas tópico. Então, assim, se tentou o tópico, não conseguiu usar o tópico, aí você vai usar o sistêmico, você pode usar ali uma terapia empírica. Uma piodermite que chegou a primeira vez, não tem muita recorrência, ou então já teve outras vezes, mas já tem muito tempo que não usa antibiótico. Então, esses casos, a gente vai fazer escolha empírica. Então, isso aqui, muitos autores falam isso, evitar cefalosporinas como a cefovecina de segunda, terceira e quarta geração para esses casos leves. Então, as drogas de primeira escolha empírica vai ser sempre cefalexina e amoxicilina mais clavulanato. Amoxicilina mais clavulanato sempre 20 mg por quilo. Se você for olhar a bula dos medicamentos veterinários, o de amoxicilina com ácido clavulânico, a dose é sempre muito menor do que 20 mg por quilo. Então, a gente não usa aquela dose recomendada na bula, a gente vai usar 20 mg por quilo. E se o tutor questionar, a gente vai falar isso, que essa é uma dose que a dose recomendada é a dose mais alta para tratamento de pele. Então, né, se a gente vai fazer, se for fazer no antibiótico, se for infecção recorrente, infecção que a gente já viu, não funcionou aquele antibiótico empírica, que a gente escolheu empiricamente, a infecção piorou durante o uso do antimicrobiano, novas lesões surgiram, aquele paciente que já chega, olha, já usei 1 milhão de vezes antibiótico. Então, nesses casos, a gente sempre vai fazer antibiograma. Sempre. Não pode esquecer de fazer antibiograma e pensar, não, vou tratar só mais essa vez. Não, porque mais essa vez vai ser mais uma vez que você está expondo o animal a um antibiótico. Então, qual antibiótico que a gente vai escolher baseado no antibiograma? É importantíssimo a gente pensar nisso também. Não adianta a gente escolher, olhar simplesmente só porque é suscetível. A gente vai escolher a droga que tem o menor espectro, a droga mais... Normalmente as de menor espectro são as drogas mais tradicionais, os antibióticos mais antigos. Por isso que muitas vezes a gente fala de utilizar as drogas mais velhas mesmo, não as drogas mais novas, mais modernas, com maior espectro de ação, que antes preconizava-se muito o amplo espectro. Hoje a gente sabe que o melhor é o espectro mais específico, que vai agir naquele alvo que você quer, sem alterar a microbiota toda. Sempre que possível, escolher drogas bactericidas, simplesmente porque a bactericida, o mecanismo de ação dela é eliminar, é matar aquela bactéria.
Então, se você usa um bactericida, ela vai matar aquela bactéria. E uma bactéria morta, ela não faz mutação. Se você tem um bacteriostático, que é uma bactéria, que é um antibiótico que simplesmente inibe a multiplicação, inibe a proliferação da bactéria, a bactéria que não está proliferando, ela ainda pode fazer mutação. E ainda assim ela pode se tornar resistente. Então, sempre preferir bactericida, se possível. Fluoroquinolona, a gente já sabe que é associado a uma grande seleção de resistência, então preferível sempre evitar, somente baseado, eu não uso fluoroquinolona se não é baseado em antibiograma. E outra coisa importante é ver se aquela droga vai agir no órgão-alvo, né? Se ela é absorvida. Não adianta a gente querer tratar uma cistite com uma droga que não vai ter penetração no sistema geniturinário. Ou seja, você está usando uma droga que não está agindo ali. Porque às vezes você vai ver lá no antibiograma suscetível, por quê? Porque você colocou aquela bactéria em contato com aquela droga, mas você não está vendo se aquela droga chega no órgão-alvo. Então tem que interpretar com cuidado, né? Senão você vai simplesmente fazer um uso de antimicrobiano, selecionar a microbiota toda daquele paciente e não vai tratar aquela infecção que você quer tratar. Outra coisa importante, se for fazer um antibiograma, eu vou prescrever empiricamente antes de sair o resultado ou eu vou esperar o resultado do antibiograma sair? O ideal é esperar o resultado do antibiograma para prescrever corretamente. Um antibiograma sai com 3, 4 dias. Então, se for uma infecção simples, que não está comprometendo a vida do animal, você pode sim esperar, porque vai reduzir o custo, você não vai diminuir, você não vai ali mandar o proprietário comprar um antibiótico que às vezes está resistente, e você não vai usar um antibiótico que está resistente, alterando aquela microbiota, selecionando mais ainda cepas resistentes. Então, o ideal é esperar, mas muitas vezes não é possível, por várias questões. Tanto porque aquela infecção está muito grave, você precisa de tratar de uma vez, rapidamente. O proprietário não tem como voltar para buscar a receita, aquelas coisas todas que acontecem. Então, sempre que possível, a gente espera. Mas se não for possível, se for uma infecção grave, profunda, que está colocando o animal em risco, que está causando muito desconforto, a gente começa empiricamente. Mas a gente prescreve por mais ou menos ali uns 7 dias só, para a pessoa voltar para buscar uma nova receita e ver se vai utilizar mesmo de acordo com o resultado daquele antibiograma. Outra coisa importante, por exemplo, prescrevi cefalexina empiricamente, era uma epidermite profunda, prescrevi. Veio resistente à oxacilina no antibiograma, então é resistente à cefalexina também, é um MRSP. Eu preciso necessariamente mudar a droga que eu escolhi empiricamente, sempre, só porque deu resistente no antibiograma? Não necessariamente. Se você começou empiricamente e viu uma resposta clínica, você pode continuar usando aquele antibiótico. Porque o que acontece? Aquele resultado é in vitro. O que você tem ali é que aquela bactéria é uma carreadora do gene de resistência, ela tem um fenótipo, ali ela tem o genótipo e o fenótipo da resistência. Mas não quer dizer que no tecido alvo e onde ela está gerando infecção, que ela está expressando o gene de resistência. Genes, eles podem estar sendo expressados ou não. Então, se ela não estiver expressando um gene de resistência, mesmo que ela seja carreadora daquele gene, ela não está resistente. Ela tem um potencial, mas ela não está resistente. Então, se você teve resposta clínica, a clínica é soberana, você pode manter aquele tratamento. Mas sempre prestando muita atenção, porque você sabe que aquele paciente ele é um carreador de resistência. Ele é um paciente que tem um potencial, sim, de resistência, você tem que avaliar mais de perto, porque, inclusive, a bactéria não está expressando o gene de resistência naquele momento, mas daqui a um tempo ela pode passar a expressar e vai começar a ser resistente. Vai começar a ser ineficaz o tratamento. Então, não necessariamente, se tiver tendo uma boa resposta clínica, você pode sim continuar e explicar isso para o tutor, claro, que por que você está continuando um antibiótico resistente, você vai explicar que é porque teve resposta clínica. Qual que é a melhor dose e o melhor intervalo do uso do antibiótico? Sempre a gente vai preferir droga bactericida na dose máxima e no intervalo de utilização recomendado. Se for a cada 24 horas, é rigorosamente a cada 24 horas. Tem que marcar horário. Se for a cada 12 horas, rigorosamente a cada 12 horas, para evitar a geração de mutação e de bactéria persistente. A duração do tratamento também é muito importante. Se for uma infecção cutânea, não dá para a gente prescrever um antibiótico por 10 dias e esquecer do paciente, não dá para, que seja por 30 dias,
prescreve e esquece, não manda voltar. O ideal é que a gente trate assim indefinidamente. Não é assim sempre 30 dias protocolar. Para a pele, normalmente vai ser mais ou menos uns 21 a 30 dias mesmo. Mas o que você vai fazer? Prescrever para 30 dias, mandar voltar com 21 e reavaliar. Se for, e a gente vai tratar 1 a 2 semanas depois da cura clínica. Depois que você não vê mais nenhuma lesão, você vai tratar depois por 1 a 2 semanas. Se for piodermite profunda, sempre 2 semanas. Se for piodermite superficial, sempre 1 semana. Se for MRSP, se for resistente, sempre 2 semanas depois da cura clínica, porque a gente sabe que tem uma chance grande de recidiva. E sempre avaliar, então, o paciente antes de fazer a suspensão do antimicrobiano. Não adianta prescrever e esquecer dele. Prevenção de recidiva. Como que a gente vai fazer a prevenção de recidiva de infecção recorrente? Para evitar que haja uma resistência. A gente vai ter controle da causa primária, é o mais importante, entender qual é a causa primária e tratar aquela causa primária. Outra coisa que a gente tem que entender é que a pulsoterapia, que era uma coisa que era uma prática muito utilizada, né? Hoje a gente sabe que é fortemente contraindicada, porque é uma coisa que a gente está fazendo tudo errado. A pulsoterapia, ela tem um potencial altíssimo de resistência, a gente sabe que o protocolo tem vários protocolos, você pode usar. A dose convencional do antibiótico, por exemplo, cefalexina a cada 30 mg por quilo a cada 12 horas, nos finais de semana ou 2 vezes por semana, ou então você vai usar 2 vezes ao dia, dose convencional, cefalexina 30 mg por quilo, 2 vezes ao dia, 7 dias sim, 7 dias não. 7 dias sim, 7 dias não. E vai fazendo assim sucessivamente. Nesses casos, a gente vai usar somente nos casos em que a gente não conseguiu controlando a causa primária, utilizando tratamento tópico de manutenção. Se a gente não conseguiu de maneira alguma controlar aquela infecção, aí sim a gente vai usar a pulsoterapia, mas é fortemente contraindicada porque a gente está fazendo tudo errado. Intervalos de tratamento errado, aquele protocolo que fazia metade da dose todos os dias, é pior ainda, porque você está dando subdose. Ou então a dose certa 1 vez ao dia, ao invés de 2 vezes ao dia, totalmente contraindicado. Se for para fazer, o ideal é fazer a dose certa no intervalo certo por esse tempo intermitente, mas o ideal é não fazer. Outra coisa importante que a gente tem que pensar também é um cuidado que a gente tem que ter num ambiente hospitalar para diminuir a geração de resistência, e principalmente quando a gente está lidando com um caso resistente, não é simplesmente atender aquele paciente como se fosse um paciente padrão. Então, o que é recomendado de fazer é a utilização de luvas sempre para examinar esses pacientes que a gente já sabe que tem bactéria resistente, porque tem um potencial de transmitir para nós. Sempre que a gente vai atender um animal desse, a gente vai usar a luva, depois a gente vai lavar a mão com álcool 70 entre atendimentos para não carregar a bactéria de um paciente para o outro. Tem muitos locais que fazem isso. No hospital que eu trabalhei nos Estados Unidos na época do doutorado, eles faziam isso, trocavam um jaleco ou pijama cirúrgico entre um atendimento e outro. Então, toda vez que atendia um animal resistente, ele tinha primeiro uma bandeirinha vermelha na ficha. Então, quer dizer que aquele animal era resistente, ele ia para uma outra ala do hospital, não ficava no consultório da dermatologia, ele ia lá para uma outra área, um antibiótico, um consultório que ficaria isolado. Entre um antibiótico e outro, entre um tratamento, um paciente e outro, elas trocavam de jaleco, de pijama, porque o jaleco é um importante carreador de bactérias. E esse jaleco, ele era todo higienizado, você não leva isso para casa, a gente leva tudo isso para casa, né? Mas o ideal é ficar no hospital, lavar lá, você não contaminar a sua família, seus animais, sua casa com bactéria resistente. E também a gente via sempre que tinha desinfecção, né? Aquele consultório, ele era isolado, o consultório que era isolado, tinha desinfecção de mesa e de fomites, até atender um outro animal, eles desinfectavam tudo com amônia quaternária e álcool 70. Então, a gente vê que isso não é exagero, a gente tem que ter esse cuidado, porque o ambiente hospitalar é um ambiente altamente contaminado. Outra coisa é conscientizar esse cliente. Quando a gente está tratando, quando você diagnostica uma infecção resistente, você mostra o antibiograma e mostra que, olha, multiresistente. Seu animal, não que você vai assustar a pessoa,
desesperar e tudo. Mas você tem que conscientizar o que é aquela infecção resistente, qual que é o potencial, qual que é o risco que aquele animal tem de ter uma infecção resistente, por que ele tem que ser tão sério no tratamento, naquele tratamento, né? Para mostrar que o comprometimento é importante. Eu gosto de explicar para todos os tutores que têm animal com infecção por que eu não vou prescrever um antibiótico por via oral, por causa desses potenciais todos de resistência, para a pessoa entender a responsabilidade que ela tem que ter naquele tratamento. Isso aumenta muito a adesão ao tratamento tópico. Por mais que vá dar trabalho, a pessoa entende que a responsabilidade que ela tem e o tanto que ela tem que se comprometer. E evitar a medicação por conta própria. Então, a gente tem que explicar isso tudo para evitar. Orientar. Muitas vezes a pessoa não vai te falar que tem um imunossuprimido em casa. Você também não vai perguntar, porque não é uma pergunta indiscreta. Mas muitas vezes, se você tem um paciente resistente, você vai chegar para aquela pessoa e falar, olha, se tiver alguém com alguma doença crônica, alguma doença imunossupressiva na sua casa, tem que orientar a ter cuidado, não tocar essas lesões diretamente, lavar as mãos depois que tocar, não dormir com esse animal, se for possível, né, se não for provocar muito transtorno, porque a gente já sabe que é uma pessoa imunossuprimida com um animal multiresistente. Se aquela pessoa tem uma infecção oportunista por alguma coisa, por uma bactéria resistente, olha como é que a gente fica. A gente tem que pensar na nossa responsabilidade. O ideal, lá nesse hospital, tinha isso, tinha uma cartilha que eles entregavam para todos os pacientes, explicando tudo que tinha, explicava para todo mundo, olha, o que é a infecção, quais são os cuidados que tem que ter. E aí o ideal era que a gente tivesse isso. Eu sempre falo que eu queria ter isso, mas eu não consegui ainda me organizar, porque é um trabalhão para você poder produzir esse material, mas te economiza um tempão de consultas para poder entregar esse material já de uma vez para a pessoa ler e para ela não esquecer. Inclusive para depois ela não chegar e falar que você não avisou, né? Porque está aqui, ó, está registrado que você avisou. Então, consideração final que a gente tem que ter de importante dessa aula é atenção às infecções resistentes, da resistência à meticilina, resistência a beta-lactâmico e as demais multiresistências em outros sistemas. A gente tem que evitar o uso desnecessário de antimicrobiano sistêmico. A terapia tópica, a gente tem que entender que ela não é só adjuvante, ela é um passo importante no tratamento. A cultura em antibiograma tem que virar rotina, então a gente tem que fazer muita cultura em antibiograma, não adianta, se vai atender a infecção, a gente tem que fazer, não adianta sair prescrevendo antibiótico na correria, tem que fazer cultura em antibiograma. E pensar nesses aspectos zoonóticos, nos impactos que a gente tem de saúde pública da geração de resistência e na questão de sustentabilidade mesmo. A gente tem que pensar no nosso papel como veterinário nessa questão da saúde única mesmo. Nós não podemos mais ter essa sensação de vira-lata que a gente tem como se a gente valesse menos, como se a gente não tivesse um impacto grande na sociedade. Nós temos uma profissão de grande importância, grande relevância e que precisa ser considerada. A gente tem que ser responsável com os tutores e com os animais e com a gente mesmo e com o meio ambiente antes de sair prescrevendo as coisas. Então, obrigado, deixo aqui meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, estou à disposição.